Olá, meu nome é Karina Costa e durante o período de 2021 a 2022 desenvolvi a pesquisa de iniciação científica intitulada como Gênero, Filosofia e Economia. Existe um viés androcêntrico na teoria dominante da economia? Essa pesquisa foi orientada pela professora doutora Brena Paula Magno Fernandes. A economia feminista é um campo de pesquisa bastante jovem da ciência econômica, e tendo em vista as suas diferentes linhas de pesquisa, a que aqui se refere é a linha voltada para a discussão e produção de conhecimento na área da metodologia e da epistemologia. Dessa forma, esse projeto de pesquisa buscou contribuir para o entendimento das críticas feministas no que diz respeito ao que aqui chamamos de economia dominante, entendida como a parte tradicional da ciência econômica. O aporte teórico oferecido pela abordagem feminista na economia e na filosofia foi o fio condutor que direcionou a estruturação das críticas aqui exploradas. A pesquisa desenvolvida, de natureza qualitativa, teve como principais fontes as autoras do livro primogênito dos princípios centrais da economia, de um ponto de vista feminista. O motor dessas pesquisas e, consequentemente, da criação da economia feminista se dá pela crescente insatisfação em relação ao modo que a economia dominante estruturou a sua metodologia e como conceitua o comportamento humano. Dentre essas críticas, o que destacamos aqui é a crítica ao viés androcêntrico da teoria neoclássica. Entendemos por androcentrismo o ponto de vista pelo olhar masculinizado acerca das situações e fenômenos culturais, históricos, sociais e do mundo no geral. Já a abordagem da economia feminista não consiste em construir uma economia feminina, em que preconceitos são transferidos de um polo ao outro, mas incide em conduzir uma economia menos estreitada por limitações de julgamento sobre valor e que se concentre no provisionamento dos sujeitos humanos. O viés androcêntrico é, portanto, carregado de preconceitos enviesados de valor, muitas vezes implícitos, e ele se encontra em diversas estruturas da teoria dominante. Para melhor demonstrar onde esses vieses estão introduzidos, iniciamos com a própria categoria analítica gênero, em que, diferente da economia dominante, é entendida como além das diferenças biológicas entre homens e mulheres, mas como uma construção social que aponta a hierarquia estrutural de poder entre homens e mulheres, e os frutos disso resultantes na sociedade. De forma mais aprofundada, foi revisada a concepção do Homo economicus, sendo uma representação de um indivíduo limitado nas características neoclássicas. O modelo do eu separado também é uma crítica que sistematiza hipóteses enviesadas androcêntricas sobre os agentes econômicos das teorias neoclássicas. Nele, são avaliados criticamente as suposições que o fundamentam. A racionalidade dos indivíduos é uma dessas hipóteses, e também já explorada em outros campos de pesquisa, é a principal crítica até então. No mais, a pesquisa também se debruçou acerca da dicotomia hierárquica das características reputadas como masculinas e femininas na epistemologia tradicional. Assim, foi verificado que existe associação de feminino e masculino, a inferior e superior, respectivamente, na ciência no geral e no que se considera uma boa economia ou má economia, especificamente nessa área. Por fim, conclui-se que as diferentes noções de objetividade científica é um dos resultados dessa abordagem. A economia feminista busca uma melhor forma de fazer ciência, e o caminho mais assertivo para potencializar a sua objetividade é dissociando-se de vieses na investigação dos fenômenos econômicos e sociais, a ponto que se garanta tanto uma abrangência quanto uma precisão maior nos seus métodos. Obrigada pela atenção.